lá, galera, continuando aqui a nossa brincadeira. Falamos da interjeição, da preposição e da conjunção. Já dei uma dica aqui, quando chegarmos à parte das conjunções mesmo para valer, a gente vai dar uma massificada, tá? Mas agora a gente vai falar do advérbio. O advérbio tem duas funções. Qual é a função primária de um advérbio? A função primária é essa aqui, ó, indicar circunstância. Quaisquer tipos de circunstâncias, tá? De tempo, de modo, de causa e por aí vai. Só que além de indicar circunstância, o advérbio também serve para modificar outras classes gramaticais. Ele pode modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. No universo do concurso público, qual é a pior palavrinha que tem para cair na prova? É a palavra bastante, que se assemelha à palavra muito. E ela pode funcionar como advérbio e pode funcionar como um pronome indefinido. Neste momento, a semântica derruba o candidato, porque ele vai olhar para a frase que tem o bastante ou muito, ele vai pensar assim, e indica intensidade, então é advérbio de intensidade, e nem sempre é. Aqui, na verdade, você tem que se apegar, mais uma vez, a quem? A estrutura. Então, vamos lá. Se é um advérbio e modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, significa que para bastante e muito funcionarem como advérbio, devem estar ligadas a quem? A adjetivo, a verbo ou a um próprio advérbio. E o pronome indefinido é fácil, não é um pronome? Trabalha para quem? Para o nome. Quem é o nome? É o substantivo. Então tem que estar ligado a um substantivo. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá, vou colocar aqui uma frase, ó. Eu vou dizer assim, ó. Os alunos do LAC fizeram pontinho, pontinho, exercícios. E isso os deixou está no singular porque concorda com isso, tá? Isso os deixou, pontinho, pontinho, preparados. Aí você vai falar assim, pô, Sidoca, tem algum macetinho para facilitar a nossa vida? Tem. Lembra do numeral que era galho fraco? Ele agora vai servir para um macete. Número varia, né? Numeral varia. Então, se eu conseguir colocar um número na lacuna, eu vou ter um pronome. Se eu não conseguir colocar um número, eu vou ter um advérbio. E aí vamos utilizar um número do filme do Rodrigo Santoro, que é para a gente não esquecer, o 300. Então, se eu consigo colocar o número 300, eu tenho um pronome indefinido. Se eu não consigo colocar o número 300, eu tenho um advérbio. Então, vamos lá, por partes. Na primeira lacuna, dá para dizer os alunos do LAC fizeram 300 exercícios? Dá. Então, significa que eu posso colocar bastantes exercícios, muitos exercícios. Na segunda lacuna, dá para dizer que isso os deixou 300 preparados? Não. Então, aqui eu vou colocar apenas no singular, bastante e muito. E aí, só para fazer a prova dos 9. A primeira lacuna está ligada à palavra exercícios. Qual é a classe gramatical da palavra exercícios? Substantivo. Então, neste momento, não significa que fica obrigatoriamente no plural. Significa que vai respeitar o substantivo na questão da concordância nominal. Então, se o substantivo aqui estivesse no singular, o pronome ficaria no singular. Como o substantivo apareceu no plural, aí o pronome ficou no plural. Agora, na segunda lacuna, está ligada à palavra preparados. Qual é a classe gramatical de preparados? Adjetivo. Então, se está ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio, aí vai funcionar como advérbio e vai ficar obrigatoriamente no singular, independentemente de como fica o resto da frase, tá? Aí, continuando aqui, só para finalizar, antes de nós partirmos para umas questões de prova sobre este assunto das classes gramaticais, eu quero colocar duas frasezinhas aqui para vocês, tá? Quero colocar duas frasezinhas. A primeira assim, ó. João é alto
E a segunda, João fala alto. Quero destacar a palavra alto e trabalhar as três funções: função morfológica, função semântica e função sintática nas duas frases, tá? E agora eu vou reforçar com vocês a importância de identificar a função sintática. Aliás, a função morfológica, perdão, para conseguir a função semântica e a função sintática. A palavra alto, ela pode ser confundida entre adjetivo e advérbio. Só que o adjetivo é classe variável e o advérbio é classe invariável. Então, nós vamos pensar na dinâmica da variação. Por exemplo, João é alto. Eu consigo colocar Joana é alto ou Joana é alta? Joana é alta. Opa, então se variou, significa que é um adjetivo. Vai para a próxima frase. João fala alto. Coloca Joana. Joana fala alto ou Joana fala alta? Joana fala alto. Opa, não variou. Então é advérbio. Aí veja como é que agora vai ficar fácil. Na frase 1, João é alto. Alto ali é morfologicamente um adjetivo e semanticamente indica uma característica. Simples assim, um atributo, uma qualidade. Na frase 2, João fala alto. Alto ali é morfologicamente um advérbio, semanticamente indica o quê? Uma circunstância. No caso aqui, para ser mais específico, uma circunstância de modo, pois é o modo como João fala. E agora, sintaticamente, nós vimos lá mais no início que o adjetivo só tem duas funções sintáticas, ou é um adjunto adnominal ou é um predicativo. Só que essa dúvida só surge quando não tem verbo de ligação. Quando tem verbo de ligação, obrigatoriamente este adjetivo vai ser o quê? Um predicativo do sujeito. Porque quando tem verbo de ligação, automaticamente tem predicativo do sujeito. E claro, aqui a gente não precisa ficar vendo se é uma característica permanente ou não permanente, não tem essa história, tá? E na frase 2, alto ali não é um advérbio, morfologicamente falando? Sintaticamente, então, ele só pode ser um adjunto adverbial. Esta é a função sintática, adjunto adverbial. Para você ver que na tradição das provas a gente já entra na seara semântica, porque a gente fala adjunto adverbial de modo. Então é isso. E aí, para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a classe gramatical da letra A? Se você tentou responder, você errou. Se você disse depende, você acertou. Porque depende do contexto. O A pode ser um artigo, pode ser uma preposição, pode ser um pronome, pode ser até um substantivo. Se eu falar o A é a primeira letra do alfabeto, é um substantivo. E isso mostra que na língua portuguesa tudo depende de contexto. Então vamos colocar isso aqui um pouco em prática. Olha essa primeira questão. Na oração ninguém está perdido se der amor. A palavra grifada pode ser classificada como, veja, nós temos advérbio, conjunção e preposição. O advérbio tem que estar ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio, não é? E veja que esse C não está ligado a ninguém, na verdade ele está fazendo ligação. Se ele está fazendo ligação, ou é preposição ou é conjunção. Mas para ser preposição, só consegue ligar palavras. E esse C não está ligando palavras, ele está ligando orações. Se está ligando orações, ele é uma conjunção. E aí quando a gente olha aqui, na letra B tem conjunção adversativa, na letra D tem conjunção condicional. A conjunção adversativa, ela indica uma adversidade. Isso significa que é um contraste, uma oposição. E a conjunção condicional indica uma condição. Quando a gente olha para a frase, ninguém está perdido se der amor, o que criou aqui? Uma ideia de condição. Então, por isso, gabarito letra D de dromedário. Continuando, aponte a opção em que muito é pronome indefinido. Se é pronome indefinido, tem que estar ligado a quem? A substantivo. Então, letra A. O soldado amarelo falava muito bem. Ele não falava só bem, ele falava muito bem. Só que é o seguinte, qual é a classe gramatical da palavra bem? É advérbio. Então, significa que o muito aqui também é um advérbio. Letra B. Havia muito bichinho ruim. Não só havia bichinho ruim, havia muito bichinho ruim. Veja que está intensificando.
Um ou outro candidato pode pensar que aqui é um advérbio de intensidade, mas bichinho é o quê? Substantivo. Então significa que muito aqui é um pronome indefinido. Se eu colocar bichinhos, eu vou colocar havia muitos bichinhos ruins. Então com isso, gabarito letra B de bola. Letra C. Fabiano era muito desconfiado. Ele não era desconfiado, ele era muito desconfiado. Muito está intensificando desconfiado. Só que desconfiado é adjetivo. Portanto, muito aqui é advérbio. Letra D. Fabiano vacilava muito para tomar decisão. Ele não só vacilava, ele vacilava muito. Muito, então, está modificando aqui vacilava. Vacilava é verbo, então muito aqui é advérbio. Letra E. Muito eficiente era o soldado amarelo. Ele não era só eficiente, ele era muito eficiente. Eficiente é adjetivo. Então, muito aqui é advérbio. Então, só na letra B, muito funcionou como pronome indefinido. Pode até fazer um macete do 300. Não dá para colocar havia 300 bichinhos ruins? Dá. Então, continuando aqui a pegada. Em tem bocas que murmuram preces, a sequência morfológica é, ora, tem é verbo, bocas é substantivo. O que pode provocar uma duvidazinha? Murmuram é verbo e preces é um substantivo. Mas lá na frente, nós vamos massificar as funções do que, tá? De forma mais aprofundada. Por hora, você aqui provavelmente ficou na dúvida se esse que é um pronome relativo ou uma conjunção integrante. Mas o pronome relativo, diferentemente da conjunção integrante, tem duas funções. Além de encabeçar a oração adjetiva, ele obrigatoriamente faz referência a um termo anterior. E olha aqui como é que ele está fazendo referência a um termo anterior. Quem é que murmura preces? As bocas murmuram preces. Portanto, é um pronome relativo. Com isso, gabarito letra A. Mais adiante, nós vamos aprofundar esse camaradinha, tá? Aqui, ó, a frase abaixo em que o vocábulo sublinhado exemplifica uma classe gramatical diferente da dos adjetivos é. E aí, olha que perigoso. Arrogante é adjetivo, insubstituível é adjetivo, enganado é adjetivo, grandioso é adjetivo e chato é adjetivo. A priori, todas são adjetivos. Mas olha aqui, ó, pontualidade é a virtude do chato. Esse do é a contração da preposição de mais o artigo o. E artigo só serve para quê? Para acompanhar substantivo. Então, chato aqui está funcionando como substantivo, por isso o gabarito é a letra E. Que tipo de função, o que aconteceu aqui? Aconteceu um processo de derivação imprópria ou conversão, pode ser chamada assim também. No que consiste a derivação? É o processo pelo qual formamos novas palavras, que são as palavras derivadas, a partir de palavras já existentes na língua, que são as palavras primitivas. Aí, quando a gente pensa em derivação, tem 6 tipos. Derivação prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parasintética, tem a derivação regressiva e tem a derivação imprópria. Na imprópria, não há modificação na palavra. Eu nem aumento a palavra, nem diminuo a palavra. Eu apenas modifico a sua classe gramatical. Foi o que aconteceu aqui. A priori, chato é um adjetivo, mas funcionou aqui como substantivo. Então, pense que nesse tipo de questão, sempre vai vir um artigozinho antes para facilitar a nossa vida. Tem artigo, é porque tem substantivo. Eu posso ter substantivo sem artigo, mas eu jamais terei um artigo sem substantivo, porque o artigo ele sempre vem para acompanhar um substantivo. E aí isso vai facilitar a tua vida. Agora aqui, ó, continuando. A formação de advérbios em mente é feita com o acréscimo desse sufixo à forma feminina do adjetivo. A frase abaixo em que o advérbio mostra claramente essa formação é: a questão parece difícil, mas ela é fácil, tá? É só tirar o mente. Se for uma forma feminina de adjetivo, é o nosso gabarito. Letra A, parcial. Não tem isso. Letra B, fatal. Não tem isso. Letra C, perfeita. Opa, tem perfeita e tem perfeito. Então, gabarito C de casa. Depois tem simples e mundial. Você pode
dar uma olhada aqui no nosso gabaritinho e na sequência a gente já vai trabalhar a questão da acentuação. Por que eu coloquei algumas questões para vocês aqui, tá? Eu queria ter muito mais tempo, mas eu não tenho muito tempo, então eu tenho que trabalhar a teoria e um pouquinho de exercícios para vocês tentarem massificar, tentarem entender a dinâmica. E vocês perceberam que o tempo todo eu fiquei aqui trabalhando morfologia, semântica e sintaxe. O tempo todo. É impossível falar só de morfologia sem falar de sintaxe. Assim como é impossível falar só de sintaxe sem falar de morfologia. Tudo bem que eu citei alguns tópicos que você só vai ver lá adiante, mas não existe uma sequência perfeita da língua portuguesa, porque tudo está relacionado. Então, quando nós estivermos mais lá adiante, que eu for falar, por exemplo, sobre o sujeito, eu vou precisar falar mais uma vez sobre o substantivo. Então, os conteúdos vão ficar sendo repetidos e interligados o tempo todo. Então, ao final do curso, você obviamente vai ter uma noção muito maior do que você tem hoje. É só ter calma, tá? Tranquilidade, que a gente vai aprendendo aos poucos, colocando tijolinho por tijolinho. E aí, nesse momento aqui, nós vamos ver o conceito da acentuação. Aí, quando você olha aqui no nosso material, tem várias regras sobre a acentuação, várias regras sobre a acentuação. Isso desespera o camarada até chegarmos aqui na noção das questões de prova. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou facilitar a nossa vida. Porque todas essas regras de acentuação, elas podem ser bem definidas com calma, porque a acentuação se dá por oposição. Então a gente consegue montar um quadro básico. A gente não precisa de Olá, tudo meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos. Tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula. Você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.